Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra clase de espanhol. Eu sou Elis Regina, você já me conhece de aulas anteriores. Eu sou assessora pedagógica de língua portuguesa, de língua espanhola, no Sistema Positivo de Ensino. E hoje eu estou aqui com você para uma aula de revisão. E o que nós vamos revisar hoje? Nós vamos falar sobre as irregularidades do presente e do indicativo e também vamos fazer a leitura e interpretação de texto. Então vai lá, pega o seu material, pega o seu livro de atividades, o volume 5, vai lá no capítulo 2, abre na página 12. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2 e 3, das páginas 12 a 16, tá certo? Então vai lá, pega teu material, abre na página indicada e vamos adiante. Te espero aqui. Muito bem, você já pegou teu material, então agora me acompanha aqui pela telinha, porque eu coloquei o slide 1 para você, que eu tirei uma tabela lá do teu material, da página 8 do volume 2. É uma tabelinha com as irregularidades do presente e do indicativo. Então me acompanha ali, tá? Então veja, nós vamos trabalhar com as irregularidades do presente e do indicativo. Los cambios vocálicos. Veja, nós temos aí 4 verbos, o contar, rugar, pensar e pedir, certo? Muito bem. Nós temos 3 terminações de conjugação verbal, que são ar, e ir, tá? Nós temos aí 3 verbos que terminam em ar e um que termina em ir, ok? Então vamos lá para os que terminam em ar. Quando você tira a terminação de primeira conjugação, que é o ar, o que sobra? O radical do verbo. Olha lá o verbo contar. Se eu tirar o ar, eu vou ficar com o radical conte, certo? Vejam que a vogal O do radical muda para o E. E como fica a conjugação do verbo contar? Yo cuento, tu cuentas, él, ella, usted cuenta. Nosotros contamos, vosotros contáis, ustedes, ellos e ellas cuentam. Você observou que as pessoas, nosotros e vosotros, não mudou, não ocorreu aí a irregularidade com o câmbio vocálico? Que o radical continuou o mesmo, conte? Só para as outras pessoas que aconteceu a mudança vocálica, né? Que nós temos aí o ditongo ue, tá certo? Então veja agora o verbo rugar. Tira a terminação ar. Eu tenho ali no radical a vogal u e o radical é rug. Então a raiz do verbo é o rug, tá? O que acontece com o u desse radical? Ele muda para u e, a mesma coisa que acontece com o o do radical dos outros verbos. Como que fica? Yo juego, tu juegas, él juega. Nosotros jugamos, vosotros jugáis e ustedes juegan. Vejam de novo que nosotros e vosotros não muda o radical. Vai ser sempre assim, professora? Sim. No presente do indicativo, sim. Olha agora o verbo pensar. Tiramos a terminação ar. Qual é o radical? Pens. Qual é a vogal do radical? É o E. Este E vai mudar para I, E. E como fica então? Yo pienso, tu piensas, usted piensa, nosotros pensamos, vosotros pensáis e ustedes piensan. De novo, quero que você coloque atenção no nosotros e vosotros, que mantém o radical. Agora vejamos o verbo pedir, que termina em ir, que é a terceira conjugação. Nós temos aí o radical do verbo, que é o ped. Este E do radical vai mudar para ir. E como que fica a conjugação do pedir? Fica yo pido, tu pides, usted pide. Nosotros pedimos, vosotros pedís e ustedes piden. Então, vocês observaram que quando nós temos o O no radical, ele muda para o E, quando o verbo é irregular. Quando nós temos o U, o verbo também muda para o E, quando ele tem irregularidade vocálica. O pensar, né, que tem irregularidade também, ele vai mudar do E para IE. E o E do pedir vai mudar para I. Daí você me pergunta, professora, mas como é que eu vou saber
quando que o E vai mudar para I ou para E. Bom, aí é uma questão de prática, de muita leitura, de fazer muitas atividades para você assimilar. Né? Por exemplo, pedir, eu sempre guardei assim, quando eu aprendi espanhol, lá em 1900 bolinhas, eu pensava assim, eu pedir, quando eu conjugo, eu penso de eu pido, é como falar errado em português, né? Às vezes as crianças falam, eu pido aqui, né? Então, guarda assim, o pido é do pedir que muda para o E do radical, muda para I. Então, é legal você fazer essas relações, porque aí você não esquece, tá? Então, mas como que você vai praticar? Aquilo que eu disse, fazendo leituras, fazendo atividades. Lembre que quando o O do radical do verbo irregular, quando o O do radical vai mudar para o E, o U para o E. Então, essas coisas é que você tem que memorizar, porque isso vai te ajudar bastante no momento de pensar, né? Que aparece uma questão que está cobrando de você uma irregularidade vocálica, você tira a terminação da conjugação e olha lá o radical, né? Claro que você tem que saber que esse verbo é irregular quando conjugado no presente do indicativo. E é a prática que vai te ajudar, ok? Leitura, exercício, etc. Já falei umas 3 vezes, mas é para você não esquecer mesmo, tá? Então vamos ver se você aprendeu bonitinho, se você memorizou o que eu falei. Eu vou dar um tempinho para você fazer a atividade 8 da página 12, é um crucigrama bem legal, com conjugação verbal, e você volta para a gente fazer a correção, eu te espero aqui. Muito bem, eu tenho certeza que você conseguiu fazer. Então vamos à correção, me acompanhe aí na página 12, a correção da atividade 8, resuelve el siguiente crucigrama, conjugando os verbos irregulares del presente de indicativo. Veja, a questão já diz para você que todos os verbos aí são irregulares. Então vamos aplicar aquele segredinho lá, aquela dicasinha que eu dei para você agora há pouco. Veja bem o verbo dormir. Ele pertence à terceira conjugação, ir. Ele termina em ir. Tire o ir. Tá? O que fica? O dorme, né? D-O-R-M, que é o radical. O que acontece com a vogal O do radical? Ela vai mudar para o E. O que você não pode esquecer é que o nosotros e vosotros mantém o radical, o nosotros e vosotros não sofre a irregularidade no radical. Então, como que ficaria? Só vou fazer o dormir porque o resto vai fazer sozinho depois, né? Vai corrigir, eu tenho certeza que você já acertou. Dormir, yo duermo, tú duermes, él duerme. Nosotros dormimos. Veja que o radical se manteve. Vosotros dormís e ellos e ustedes duermen. Aí volta a irregularidade. Então, vamos ver lá no crucigrama. O dormir, ele duerme, certo? O pensar, a gente já tinha visto lá na tabelinha. Então, o pensar fica yo pienso. E o começar, ustedes, terceira pessoa do plural, ustedes. Começar termina em ar, né? Qual é o radical? Comens, com até o Z. O que acontece com a vogal E do radical? Muda para I, E. Então fica yo comienzo, tú comienzas, él comienza, nosotros comenzamos, vosotros comenzáis e ellos e ustedes comienzan. Então veja, se você aplicar essa regrinha, com certeza você vai se dar muito bem. Né? Lembrando, claro que você vai ter que lembrar que o O do radical muda para o E, que o E para IE ou para I. Então, essas coisinhas você vai ter que guardar na cachola aí. A 4, o verbo pedir, tu pides. O verbo medir, mido. Né? Veja que o medir aqui tem a mesma irregularidade do pedir. O E do radical muda para ir. Lembre da criança que fala errado. Eu mido. Né? O 6, almorzar, usted almuerza. 7, sentir, él siente. Empezar, tú empiezas. Seguir, ellos
consiguen. Conseguir, yo consigo. Encontrar, ustedes encuentran. Jugar, yo juego. Mentir, ellos mienten. Repetir, él repite. Volar, yo vuelo. Tranquilo, né? Se você pensar nessa regrinha que eu te dei a dica aí, eu acho que fica bem legal, né? Eu acho que vai te ajudar bastante. Pensa e tira a terminação de conjugação, se é de primeira, segunda ou terceira, ar, ir. Veja lá o radical, qual é a vogal que está no radical. Muda para o E, ou muda para IE, ou muda para I, tá? Então, atenção aí a essa dica que é preciosa para você. Muito bem, aqui na página 16, nós temos aí um texto para você fazer a leitura. Agora nós vamos fazer diferente. Vamos supor que você vai fazer vestibular hoje. Ai, meu Deus, que medo, né? Lá da UMG. E caiu esse texto aí na prova de espanhol, né? Você vai ter que fazer a leitura, você não tem dicionário, tá aqui na memória o que você aprendeu. Então eu vou dar um tempinho para você fazer a leitura e voltar aqui para lermos juntos e fazer os comentários e também para resolvermos juntos as questões relacionadas ao texto. Mas olha só, não vale procurar as palavras, tá? Tenta tirar do contexto o significado. Veja quais são as palavras-chave lá de cada parágrafo. Faça lá a relação do título com o texto, né? O que será que vem aí adiante? Tá? Então, você tem que fazer isso comigo. Faz de conta. A gente vai brincar de faz de conta. Você está aí sentado, né? Fazendo a tua prova de espanhol, lá da UMG. E você não tem dicionário, não tem nada. Então, eu vou te dar um tempo para você fazer a primeira leitura. Você volta e fazemos a leitura juntos, tá bom? Eu te espero aqui. Muito bem. Então, agora vamos fazer a leitura juntos. Estamos fazendo a prova da UMG. Não temos dicionário, lembra? Então, vamos lá? Me acompanhe. Una función de varietés. O que será isso, né? Varietés. Vamos ver se a gente consegue encontrar o significado, fazer inferir pelo contexto do texto. Vamos lá. Una hora antes de la hora de empezar, hubo un ligero barullo. Se confundieron en la taquilla y las filas 11, 12 y 13 las vendieron 2 veces. Sonaron algunas tortas, intervino la Guardia Civil, pasó el tiempo necesario y la función de varietés comenzó en el Teatro Cervantes con un lleno absoluto. Esto de las funciones de varietés es algo que sempre chama muito a atenção. Então, veja aqui nesse primeiro parágrafo. Eu não sei o que é varietés, mas apareceu ali o quê? A palavra Teatro Cervantes, né? Isso da função de varietés é algo que chama muito a atenção. São palavras que você com certeza saberia, né? Então, opa, função de varietés tem algo a ver com teatro. Vamos adiante. El programa no era muy rico, aunque sí algo variado. Primero salió un joven de smoking y con las mejillas pintadas y echó un discursete. La gente empezó a meter el pie hasta la mitad, pero el joven, que debía estar ya muy acostumbrado, siguió sí tal cosa. El del piano, que tenía una colilla de puro apagada en la boca y un ramito de hierbas en el ojal de la americana de fantasía, color azul eléctrico, comenzó a tocar shots y en el escenario apareció una pareja que se puso a bailar. Então veja, nesse parágrafo que nós lemos, né, nessa parte do parágrafo, você viu que nós temos aí um ordenamento, né, em espanhol, de ações. Primeiro saiu um jovem de smoking, né? Mas eu não sei o que são mejillas, não sei. Vamos adiante na leitura, estamos fazendo a prova. Depois, a gente começou a meter o pé hasta la mitad. Meu Deus, o que será que é isso? Também não sei.
Pero el joven, que devia estar muito acostumbrado, seguiu como se tal coisa. Também não sei o que quer dizer isso. El del piano, o do piano, ou seja, tinha mais alguém que tinha uma colilla de puro apagada em la boca. O que será que é isso, apagado em la boca? Será que é um cigarro apagado na boca? E um ramito de ervas en el ojal de la americana de fantasia, color azul. Bom, ele estava usando fantasia. Então você veja que tem tudo a ver com o vocabulário aí do teatro. Muito bem, seguimos adiante. Ele iba vestido más bien que de chulillo madrileño, de apache marcelés, y ella llevaba un traje de tafetán color de rosa, como el que se ponen las señoritas de la buena sociedad para representar un cuadro artístico a beneficio de los pobres. Se llamaban Lina and Paco, y su actuación, la verdad, passou sem pena nem glória. Então veja, agora nós temos aí a descrição de um casal, né, de um que começou a bailar aí, a dançar. Então ele vinha vestido, né, que será um chulillo madrilenho, não sei. De apache marcelês também não sei. Então, naquele momento da prova dá um pânico, né, porque eu não sei nada, mas eu sei que se trata algo do teatro, que eles estão descrevendo o que aconteceu, né? Primeiro saiu um jovem de smoking, depois tinha outro no piano que estava usando uma fantasia azul, né? Depois ele começou a descrever o casal que estava bailando, que ele, mais bem que de chulilho madrilenho, que eu não sei o que é, que tinha um traje, elas levavam um traje de tafetã, que será isso? Eu sei que era cor-de-rosa, né? Como as senhoritas da boa sociedade. Então são palavras que você conhece e que você pode ir fazendo inferências, né? E aí no contexto. Você até sabe já o nome, se chamavam Lina e Paco, se chamavam Lina e Paco, e sua atuação, na verdade, passou sem pena nem glória. O que será isso, sem pena nem glória? Vamos a ver. Bueno, después salió un señor con botines y bombín, como de unos 50 años, que contó procacidades con una voz aguardentosa que hizo mucha gracia. Fue muy festejado, aunque del piso de arriba le comentaron algunos chistes con poco respeto. El señor se llamaba Don Tiroliro. A continuación, 6 señoritas, ya talludas, bailaron unas jotas. Se chamavam todas juntas Ballet Hollywood. Então vejam. Depois entrou um senhor, né? Não sei o que é botines, deve vir de bota, pode ser de bombim, não sei. Como de uns 50 anos. Então, opa! Então, depois do casal, entrou um senhor de mais ou menos 50 anos que contou procracidades, que eu não sei o que é, com uma voz aguardentosa. Opa, vem de aguardente. Então ele falava como um bêbado, né? Porque ele tinha tomado alguma coisa, uma voz assim, falava lentamente, imitando um bêbado. E que isso muita graça, né? Ou seja, ele fez muita graça, né? Foi engraçado. Foi muito festejado. Oba, eu sei mais ou menos porque parece português. Foi muito festejado. Aunque del piso de arriba le comentaram alguns chistes. Não sei o que é isso. El senhor se chamava Don Tiroliro. A continuação, 6 senhoritas já talludas bailaram umas jotas. Não sei o que são senhoritas talludas, mas eu sei que haviam 6 senhoritas e que elas bailaram nas rotas. O que são as rotas? Deve ser algum tipo de dança, né? Então veja, você percebeu que quando você não entende uma língua estrangeira, ao fazer a leitura, por mais que você não conheça algumas palavras, você consegue fazer inferências. Por quê? Porque você não são todas as palavras desconhecidas para você, certo? Você conhece muitas palavras, principalmente o espanhol, que é muito parecido com o português. Então você conseguiu, mesmo sem conhecer todas as palavras, as expressões idiomáticas, saber que uma função de varietés acontece num teatro. Aí ele foi descrevendo quem estava entrando, que usando fantasia, depois o casal que veio dançando, depois um senhor de 50 anos. Então você foi
ao longo da leitura do texto, entendendo pelo menos o que é isso, né? Que aconteceu dentro do teatro, que o varietés tem algo a ver com teatro, tá certo? Então vamos adiante e vamos tentar fazer as atividades lá relacionadas ao texto, as atividades 5, 6 e 7, tá? Relacionadas a este texto. Então você vai dar uma pausa, pensando agora em tudo que a gente conversou aqui e vai tentar fazer. Dica que eu dou para você: quando aparecer na alternativa alguma palavra que você não conhece, volta lá no texto, veja pelo contexto se você consegue responder a questão, tá? Daí, quando nós formos corrigir a questão, aí a gente tira as tuas dúvidas, tá bom? Então, eu vou te dar um tempo, você faz as questões e volta aqui pra gente corrigir, tá bom? Muito bem, vamos lá então a correção. Me acompanhe na telinha e na página 16, a questão número 5. Lembra que você está fazendo a prova. Marque verdadeiro o falso para cada una de las afirmaciones siguientes según el texto. Luego, elija la opción correcta. Alternativa A. El joven de smoking se abatió al ver la reação del público. Muito bem, vamos voltar lá no texto, onde fala sobre o jovem de smoking. Veja lá na linha 5, quando fala ali: el programa no era muy rico, aunque sí algo variado. Primero salió un joven de smoking con las mejillas pintadas, que significa com as bochechas pintadas, e deu um discursinho, um discursete. La gente empezó a meter el pie hasta la mitad, pero el joven, que devia estar já muito acostumado, seguiu como se tal coisa. Ou seja, a gente pode pensar aí que ele seguiu, né? Essa é a palavra-chave, ele seguiu. Ou seja, ele não se abateu, né? Ele continuou fazendo o show dele, foi a palavra seguiu que me levou a essa conclusão, mesmo que eu não saiba o que significa a expressão, né? Que diz ali meter el pie hasta la mitad, la gente empezó a meter el pie, echó un discursete, certo? Então você pode tirar do contexto aí o significado, e nós, pela palavra seguiu, podemos eliminar essa questão como verdadeira. Vamos ver a B. Al escuchar al pianista de la fantasía azul, una pareja salió a bailar. Opa, fantasia azul, vamos buscar lá no texto. Se é verdade que uma pareja salió a bailar. Então vejam lá na linha 7, nós temos aí el del piano. Então, se el del piano é el pianista. Que tenía una colilla de puro apagada en la boca y un remito de hierbas en el ojal de americana de fantasía. Y en el escenario apareció una pareja que se puso a bailar. A palavra-chave aqui é a pareja, que significa o casal, né? Também você, por inferência, viu que ele del piano só pode ser o pianista que estava de fantasia azul. E a partir do momento que ele começou a tocar, o casal saiu, né? Começou a dançar, tá? Verdadeira, né? A letra C, el cincuentón de la función contó chistes com mucho ingenuo. Então, de novo, lá embaixo, no último parágrafo do texto, quando fala ali na linha 14, después salió un señor con botines y bombín, como de unos 50, então você já sabe que está falando dele, que contou procacidades. Não sei o que é, então, mas ele fez muita graça, foi muito festejado. Então, isso significa que é verdadeira, né? Com muito engenho, significa que ele foi engenhoso, né? Ele teve sucesso no que ele fez, né? Então, e também eu deduzo isso porque foram festejadas pelo público. Então é verdadeira. Letra D, las dançarinas maduras bailaram polka, muito bem. Por que essa é falsa? Bom, lá no texto dizia, onde que está aqui na linha 17, 6 senhoritas já tajudas bailaram nas rotas. Opa, você descobriu que tajudas são maduras, ou seja, mais velhas, porque ele traduziu aí para você,
Las dançarinas, que as senhoritas eram dançarinas tajudas, ou seja, mais maduras. Porém, elas bailaram unas rotas, que deve ser um tipo de dança. E né, um tipo de dança, um baile típico de algum lugar, mas não é polka. Então, por isso, está falsa. A rotas é uma dança espanhola. Então, é falsa, verdadeira. A letra E, verdadeira, por quê? Porque o espetáculo foi ligeiro, en el que se alternaram diferentes números. Então, veja, o espetáculo foi rápido, né? Mas ele não era completo, mas ele era o que? Variado. Houve alternância de diferentes apresentações. Então, esse é verdadeiro. O que eu queria que você percebesse? Que mesmo você não conhecendo aquelas palavras, você conseguiria resolver essas questões, tá? Vamos lá para a próxima, na página 16. Ainda aí, né, na mesma questão 6. Relacione las frases de las dos columnas e em seguida señale a alternativa correta. Bueno, aqui nós estamos trabalhando agora com expressões idiomáticas, né? E aí você vai dizer misericórdia, eu não conheço nenhuma. Mas vamos tentar de novo. Volta no texto, leia de novo a expressão, em que contexto ela se encontra. Algumas são parecidas com o português, que nós podemos já eliminar, né? Por exemplo, meter el pie hasta la mitad, não sei o que é. Sem pena nem glória, eu posso dizer sem pena nem glória, né? Então a gente pode deduzir como se não houvera passado nada, né? Como se não tivesse acontecido nada, ou seja, sem graça ali, não parece que não houve presença. Como se tal coisa, perdão, como se tal coisa, eu li errado para vocês anterior. Sem pena nem glória é sem destacar para bem nem para o mal. Por isso que eu falei sem graça, né? Não é nem bom nem ruim. Então a gente pode deduzir essas aí. A outra, como se tal coisa. Aí sim, como se não hubiera passado nada. Sonaram algumas tortas. Essa é uma expressão que é difícil de você saber, porque é uma expressão bem espanhola e que a gente teria que fazer por eliminação. E uma colilla de puro, veja lá quando no texto ele fala que ele levava isso na boca, né? Lembra? Apagada em la boca, a gente pode pensar que é um cigarro, né? Que ele está levando ali. Então, parte do cigarro deixada de se fumar. Aí você já ia acertar essa aí, por eliminação, você ia acertar essa questão, tá? Então, a questão correta é a C, que fica a sequência dos números 3, 5, 1, 2 e 4, tá bom? Vamos ver a alternativa, a questão 7. La expresión se confundieron en la taquilla, líneas 1 e 2. Quer dizer que, vamos ver, eu não sei o que é taquilla, mas eu sei que se confundiram com alguma coisa. Então, eu volto lá no texto e vejo, lá na linha 1 e 2, uma hora antes de começar, hubo um ligeiro barulho. Então, uma hora antes de começar o teatro, houve um breve barulho. Se confundiram em la taquilla 11, 12 e 13. Las vendieron 2 vezes. Ou seja, está falando em vender e colocaram numerais. Será que eles estão falando dos bilhetes, dos lugares do teatro, né? Das entradas? Então, só pode ser isso. Aqui, bateram um recorde em la recaudación obtenida en la función. Los sobrantes de las filas mencionadas promovieron una acometida. Acometida é uma briga, uma confusão. La assistência del público foi tanta que ocupou todas as localidades. Então, veja, só o que sobrou para nós foi a letra A. Se equivocaram, porque você pode até não saber o que é despiste, mas equivocar existe em português, ou seja, erraram, se enganaram na venda de entradas. Certo? Então, essa é a mais coerente com o contexto do texto. Basta você ler as linhas 1 e 2 novamente, fazer a relação de taquilla, por mais que você não saiba o que é, com fila. E venderam 2 vezes.
Então, a gente, pelo contexto, pode fazer essa inferência. Concordam comigo? Bem, depois dessa, eu acho que você aprendeu aí alguns truques para você interpretar texto. Por mais que você não saiba, você pode sim fazer. Mas tem que prestar atenção, tem que voltar no texto, ler as questões, as alternativas de resposta, volta lá no texto. Lembra-se, o espanhol é muito semelhante ao português, então a maioria das palavras você conhece. As que você não conhece, você tenta deduzir, como nós fizemos aqui. Isso também é uma questão de prática, tá bom? Então, por hoje é isso. Eu vou deixar de tarefa de casa para vocês, sabe o quê? Que você vai buscar as palavras que você não conhece nesse texto. Vai buscar, faz lá um vocabulário do texto, né? Quais são as palavras que você não conhece. Depois leva para o seu professor para ele te ajudar a correção, tá bom? Então eu te desejo aí boa sorte nos seus estudos e nos vemos na próxima aula do SP com você.